Boa noite, família! Hoje vamos refletir a respeito de uma parábola, a parábola dos dois caminhos, que quando Jesus estava no Sermão da Montanha, proferindo suas instruções e suas palavras, ele, num certo momento, falou sobre a parábola dos dois caminhos. E as suas palavras foram estas: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos refletir sobre essas duas portas, os dois caminhos. Existe um caminho que é largo, uma porta que é fácil de entrar, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo mental, emocional e no nosso dia a dia. Vamos usar, por exemplo, a alimentação, que hoje a má alimentação é um problema de saúde pública. Muitas pessoas estão sofrendo de doenças crônicas, doenças como diabetes, hipertensão e entre outros problemas de síndrome metabólica, que é quando todos os órgãos começam a funcionar de maneira fraca, começam a ter problemas por causa da má alimentação, por causa de maus hábitos alimentares. E se a gente for fazer um comparativo com essa parábola, a porta larga, o que é mais fácil hoje em dia? O caminho que é largo, que muitos entram. É muito mais fácil comer comida industrializada, é muito mais fácil comer fast food, todas essas comidas prontas, embaladas, comidas que a indústria enche de aditivos químicos, de produtos tóxicos, corantes, conservantes, produtos químicos. É muito mais fácil, sim, e muitos são os que seguem este caminho. Só que o excesso de sal refinado, que já não é o mesmo sal da época de Jesus, porque a comida na época de Jesus era uma comida que saía da terra direto para a mesa. Então o sal era integral, o azeite de oliva extra virgem prensado de olivas, os bons vinagres, o peixe, as nozes, as frutas orgânicas. Então hoje muita coisa foi deturpada, muita coisa foi distorcida. A indústria, com sua fome de lucro, buscando também vender mais e aumentar seus lucros e criar produtos que não envelheçam, que não estraguem, que contrariam as leis naturais, porque quando você pega um produto natural que a terra produziu, que foi feito de acordo com o propósito de Deus para o fruto, ele rapidamente começa a se decompor, é uma lei natural. Já os produtos alimentícios químicos, eles ficam às vezes por meses embalados, fechados e permanecem iguais, porque a maioria deles está mais próximo de um plástico do que de um alimento de verdade. Então, refletindo com profundidade e trazendo para a nossa vida prática os ensinamentos espirituais, a gente conecta e entende que essa porta larga, esse caminho tão fácil de seguir, das comidas prontas, da comida industrializada, do fast food, esse excesso de gorduras trans, sal refinado, excesso de açúcar, tudo isso leva à perdição da nossa saúde. E quando o nosso corpo perde saúde, nossas emoções sofrem, a nossa mente sofre e a nossa prática, a nossa espiritualidade fica prejudicada, porque um corpo intoxicado não tem clareza mental. Um corpo intoxicado vai sentir ansiedade. A ansiedade é um sistema de defesa do nosso próprio organismo. Muitas vezes é o nosso corpo tentando dizer pra gente que a gente está intoxicado, que a gente não está num caminho bom, a gente está indo num caminho que está levando à perdição, porque a gente não está cuidando do corpo, que é um templo, que é onde vive o Espírito. Então o corpo é para a gente zelar, para a gente cuidar bem, e não entregar ele ao que é mais fácil, a porta larga. Já a porta estreita, o caminho aonde poucos trilham, é o caminho que vai levar à vida, que é o caminho de seguir os princípios do reino ensinados por Jesus. E quando a gente vai seguindo os princípios do reino, a gente começa a aumentar a nossa frequência, a gente começa a ficar mais sutil, você fica com o pensamento mais aguçado, você tem mais clareza mental, você começa a ter mais serenidade, porque você começa a estar mais próximo da sua essência, da sua identidade original.
aquilo que você foi criado, aquilo que você nasceu para ser, e não o que a indústria está fazendo com que a gente seja. Então essa porta estreita, o caminho que às vezes parece mais difícil, que é o caminho de mudar hábitos, mudar alimentação, fazer escolhas melhores, esse caminho leva à vida, tanto no espiritual quanto no plano terreno, onde estamos aqui, assim na terra como no céu. Essa ligação céu e terra, espiritual e mundo físico, mundo material. Então quando a gente começa a acessar a frequência do reino aqui neste plano, aumentando a nossa frequência, a gente começa a se aproximar dessas verdades. A gente começa a se aproximar de uma vida mais pura. E aí a gente tem mais saúde, mais paz, mais realização. É por isso que em outras passagens também é ensinado a respeito de que quem bebe da água, da fonte da vida, não sentirá mais sede. É uma metáfora. Não sentirá mais a sede, a angústia, não mais aquele sofrimento de estar sozinho no mundo, de estar desamparado. E aí você percebe que você tem uma fonte infinita de vida. Então, que a gente possa a cada dia fazer escolhas mais sábias e seguir pela porta estreita, pelo caminho mais estreito, que é o caminho de poucas pessoas, não é tanta gente que passa, porque ele requer mais sabedoria, ele requer princípios, que a gente siga princípios. E só que esse caminho leva à vida, esse caminho leva à saúde, esse caminho leva à paz. Que você possa ter a cada dia mais paz, mais saúde, mais serenidade e que faça escolhas com sabedoria. E algumas delas são simples, como escolher os alimentos que você vai ingerir no seu corpo, no templo do Espírito, que é o veículo que você tem para cumprir sua missão aqui nessa terra, que você possa viver cada vez mais na frequência do reino. Fiquem com Deus, fiquem em paz, que Deus nos abençoe.